Show de bola, moçada. Vamos nessa então. Dentro desse bloco vou trazer para vocês resolução de questões da banca FGV. Questões que tratam aí da parte de regra de 3, assunto que a gente vê dentro da parte de proporcionalidade. Tá tudo ligado. Então, se liga aí, ó. Minhas redes sociais, para quem quiser seguir, é o @profbrunolima lá no Instagram. E para quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, é o Professor Bruno Lima. Podem se inscrever aí, Professor Bruno Lima, meu canal do YouTube, perfeito? Vem comigo, bora lá. Olha essa daí, olha o que vem dizendo. Prova para cargo de técnico de nível médio, Prefeitura de Salvador, provinha aplicada em setembro de 2017 pela FGV. Questão veio dizendo que em um determinado mapa, 13 centímetros representam 91 quilômetros. E aí ele pergunta, nesse mesmo mapa, 23 centímetros representam. E aí nós temos aqui então essas alternativas. Moçada, a questão de regra de 3 simples, porque acaba envolvendo simplesmente duas grandezas, né? Quais são as grandezas que nós temos aqui? Então, a gente vai ter o comprimento no mapa, vamos dizer assim, né? Então, ó, tenho aqui comprimento no mapa, que está em centímetros, beleza? E eu tenho aqui a distância. A distância real, vamos colocar, né? Que foi dada em quilômetros. Olha, na hora da prova, como eu sempre falo, não precisa nem ficar com muito romantismo, né? Aqui, estou deixando tudo bonitinho para vocês, mas a sacada é perceber que a gente teria que comparar centímetros com quilômetros e aqui a relação de proporção ela é direta, né? 13 centímetros do mapa equivalem a 91 quilômetros na realidade. Então, 23 centímetros vão equivaler a x. Bruno, oi. Ô professor, pode pegar e multiplicar cruzado, né? Isso. Pode pegar e multiplicar cruzado, mas eu queria só que você entendesse por que a gente está multiplicando cruzado mesmo. Lembra que a gente está multiplicando cruzado porque essas duas grandezas aqui, elas são o quê? Elas são diretamente proporcionais. A gente só multiplica cruzado quando a gente tem a certeza de que as grandezas são diretamente proporcionais. Bruno, oi, deixa eu te interromper de novo. Não tem problema não, pode parar. O que foi? Professor, o que são grandezas diretamente proporcionais mesmo? Lembra, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que à medida que uma aumenta, a outra vai aumentar de maneira proporcional também. Se uma diminui, a outra também vai diminuir, tudo de maneira proporcional. É o caso aqui, né? Se no mapa eu tenho 13 centímetros e na realidade isso equivale a 91 quilômetros, se no mapa eu tiver uma distância maior, na realidade, naturalmente, a gente também vai ter uma distância maior. Então percebam, eu aumentei o comprimento no mapa, naturalmente eu aumento também a distância real. Então se eu aumento uma coisa e se a outra também aumenta, é porque elas são diretamente proporcionais. E se porventura eu diminuísse a distância no mapa, na realidade essa distância também diminuiria. Ah, então se as duas diminuíssem, elas são inversamente? Não, se as duas diminuíssem, elas continuariam sendo diretamente. Só que a questão dos valores aumentarem ou diminuírem não faz com que eu tenha diretamente ou inversamente. É o fato de que as grandezas andam no mesmo sentido, que faz com que eu tenha a relação de proporção direta, certo? Se as duas aumentam ou se as duas diminuem, a gente tem a relação de proporção direta. E a questão é de regra de 3 simples, porque eu tenho apenas duas grandezas envolvidas. Então o cálculo aqui ele é bem direto, basta você deixar indicado para mim, olha, que 13x tem que ser igual a 23 vezes 91, daí então 13x tem que ser igual a, se você for multiplicar aí o 23 pelo 91, segura a emoção, quanto que você encontrou, fala para mim, 2093, isso aí, então eu passo a ter 13x igual a 2093, de onde a gente vai concluir então que o x vai ter que ser 2093 dividido por 13. Logo, o x vai ter que ser 2093, se a gente for dividir por 13, vocês vão acabar encontrando 161. Foi isso aí que você encontrou? Eu espero que sim. Gabarito correto para essa que está aqui então, estava indicado lá na letra D de dado. Perfeito? Tá feita essa que está aí, ó. Duas grandezas diretamente proporcionais. Perfeito? Show de bola. Tá aí a confirmação do gabarito. Próxima questão. Prova para cargo de analista de comunicação, concurso do Banestes, prova aplicada em maio de 2018 pela FGV, prova para cargo de nível superior. Uma máquina copiadora faz a mesma quantidade de cópias que uma máquina Y em um tempo 25% maior. A máquina Y
faz 800 cópias em 40 minutos. A máquina X em 40 minutos faz, e aí vem aqui então as alternativas, ok? Bem, o que a gente vai fazer aqui? Vou ter então a possibilidade de relacionar simplesmente duas grandezas, né? Que vai ser o tempo, vamos colocar, ok? E o número de cópias. Número de cópias. Moçada, nessas questões que tratam de cálculo proporcional, é sempre importante deixar claro que não necessariamente você tem que seguir a mesma linha que eu, tá bom? Porque o cálculo proporcional ele vai envolver um cálculo aritmético, vamos dizer assim, né? O cálculo básico. Não que a questão seja simples, não é isso. E também não que ela seja complexa, mas quando eu falo do básico é porque muitas vezes dependendo até de cabeça, quando eu falo do básico é isso, né? Dependendo até de cabeça, dependendo da linha de raciocínio que você siga, pode ser que você mate a questão, perfeito? Então aqui eu vou deixando tudo anotado para ir detalhando para vocês, mas se você, tipo, pô, Bruno, bati o olho aqui e já matei a resposta, beleza. E se às vezes eu estiver fazendo aqui algumas anotações, isso é pura e exclusivamente para tentar deixar indicado aí para que a gente consiga atender todos os alunos, né? Desde aquele que tem mais dificuldade até aquele que porventura tem uma linha de raciocínio um pouquinho mais rápida. Então o que acontece aqui é o seguinte, ó, ele coloca para mim que eu tenho lá impressora X e impressora Y. E aí ele fala que a impressora Y faz a mesma quantidade de cópias em um tempo 25% maior. Então é como se a impressora X, vou deixar indicado assim, olha, como se a minha impressora X gastasse um tempo X. E a impressora Y gasta um tempo 25% maior. O que é um tempo 25% maior? É como se fosse o 1,25x. Ah, não curti isso não. Não, mas é legal, né? Mesmo que você não tenha usado essa saída, é legal você pensar comigo com 1,25x, porque isso aqui é um fator de aumento, isso daqui pode ser interessante sim, tá? Lembra que quando eu falo que é 25% maior, é porque eu já tenho um total, que é como se fosse até aquele meu x, é como se fosse o meu 100%, só que aí eu estou somando 25%, cheguei em 125%, que é a mesma coisa que o número 1,25, tá bom? 125%, se eu for voltar duas casas ali com a vírgula, que vírgula que eu não estou vendo? A vírgula é como se estivesse atrás do 5. Se eu voltar duas casas, eu acabo transformando aquele número no 1,25. Então, tudo que é 25% maior, é como se eu estivesse multiplicando por 1,25. Então, a sacada é essa. Eu tenho um tempo aqui e a impressora Y gasta 25% a mais, então gasta 1,25x. A máquina Y faz 800 cópias. A máquina X vai fazer quantas? Eu vou colocar aqui como se fosse um C, tá bom? Só para a gente não ficar vinculando aqui duas letras. O que a gente vai entender é o seguinte. Essas duas grandezas aqui, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Por que elas são diretamente proporcionais? São diretamente proporcionais porque, naturalmente, quanto mais tempo eu tenho, mais cópias eu tiro, beleza? Então, usando aqui a ideia do fator de aumento, que foi a linha que eu quis seguir, mais para mostrar para vocês como que a gente pode se referir a algo que é 25% maior. Então eu acabaria chegando nisso, né? Olha, eu iria multiplicar 1,25x vezes o c, depois esse x vai sumir, isso aqui acabaria ficando igual a 800 vezes x. Conforme eu falei, o x some daqui, beleza? Não se preocupar com ele. E aqui o que a gente faz então é simplesmente isso, olha. Pega o 800 e divide pelo 1,25. Se eu for pegar o 800 e for dividir por 1,25, dá uma olhada comigo aqui no cálculo. O 800, se eu for dividir pelo 1,25, confere. Como aqui tem duas casas, eu vou acrescentar aqui 2 zeros. Tira a vírgula daqui, você vai dividir o 800 por 125 e encontrar 6, se não me engano. 6 vezes 5 vai ter que dar 30, aí vão 3. 6 vezes 2 vai dar 12. 12 com 3 vai ter que dar 15, aí vai 1. 6 vezes 1, 6. 6 com 1 vai ter que dar 7. Sobra 50. Baixa o 0, 500 por 125 vai dar 4, 4 vezes 125 vai dar 500 para 500, sobra 0, baixa o 0, cheguei aqui no 640 e por aí vai. Beleza? Bruno, oi. Deixa eu te falar, não precisa falar não, que eu já sei. Eu tinha chegado no 640, sabe fazendo o quê? Professor, eu tirei 25% aqui do 800. Aí deu merdinha, né? Aí deu errado, pois é. Você pode até tirar o 25%, só que você não pode tirar o 25% do 800. Essa é que é a sacada. Você tem que entender
que a impressora Y, ela faz num tempo 25% maior. Então ela acaba fazendo um número menor de cópias. Então você poderia ter usado até uma regrinha de 3, direta também, usando, por exemplo, o 800 como se fosse o 125. E o seu X como se fosse o seu 100%, beleza? O cuidado aqui era de tipo, mas aí eu tirei 25% do 800. Aí vai dar errado. Por quê? Porque esse 25% não é em cima do 800 que ele é calculado, beleza? Esse 25% ele é calculado justamente em cima do 640. Tanto que se você pegar o 640, aumentar 25%, você vai ver que você volta lá no 800, tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui então, cuidado, letra E. Ela é uma questão que teoricamente ela é direta, mas que o índice de erro dela é grande, tá bom? Aliás, não vou nem dizer que é um índice de erro grande, mas que tem muita gente que cai nessa pegadinha de tirar o 25% do 800, beleza? Então cuidado com isso aí. Próxima. Prova para cargo de analista de comunicação. Prova para cargo de nível superior, concurso do Banestes, prova aplicada em maio de 2018 pela FGV. Laura pagou R$ 11,20 por 350 gramas de presunto. No mesmo estabelecimento, Regina comprou 600 gramas do mesmo presunto. O valor pago por Regina foi, e aí vem as alternativas. Moçada, regra de 3 e também regra de 3 simples, direta. Por quê? Porque eu vou ter aqui o preço, ok? O preço em reais, e vou ter aqui a massa em gramas, ok? A massa em gramas. Então o que nós temos aqui é o seguinte, olha, R$ 11,20 por 350 gramas. E quero saber quanto que eu vou pagar por 600 gramas. E aqui então eu tenho o meu X. Bora lá. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou multiplicar cruzado, ok? Por quê? Vou pegar e vou multiplicar cruzado, porque essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Duas grandezas diretamente proporcionais. Bruno, por que elas são diretamente proporcionais? São diretamente proporcionais, porque à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, ok? Então aqui a sacada é você entender o seguinte, quanto mais eu levar de presunto, naturalmente maior vai ter que ser o preço que eu vou ter que pagar. Se essas grandezas são diretamente proporcionais, eu vou pegar e vou multiplicar cruzado. Chego então nisso aqui, olha, 350x tem que ser igual a 11,20 multiplicado por 600. Se 350x tem que ser igual a 11,20 vezes 600, aí aqui você pode fazer o seguinte. Você pode multiplicar o 11,20 pelo 600, ok? E a partir daí você pode dividir o resultado pelo 350, como se você quiser, você já pode simplificar o 600 com o 350. Isso aí fica a gosto do freguês, tá bom? Já que a gente está falando aqui de estabelecimento, comprar daqui, comprar dali, então fica a gosto aí de você, meu freguês. Quer multiplicar 11,20 pelo 600? Ok, depois dividir o resultado por 350? Tá ótimo, tá lindo, pode fazer. Professor, não quero fazer não. Gosto de dar uma simplificada. Então tá aqui, ó, vou deixar indicado aqui. Se eu quiser fazer sem multiplicar, ia ficar assim, né? Olha, 11,20 vezes 600 dividido por 350. Então aqui, se eu quiser simplificar, só para ir orientando vocês também com relação a esse processo de simplificação, que alguns têm um pouquinho de dificuldade. O que eu posso fazer aqui, ó? Posso cortar os 600 com 350, né? Posso dividir por quanto? Bem, ali já dava para ter cortado o zero, que é como se eu tivesse dividido por 10, perfeito. E agora tenho lá os 60 e o 35. São divisíveis por quanto? São divisíveis, por exemplo, por 5. Então 60 por 5 vai ter que dar 12. 35 por 5 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 7. E agora? Agora não acabou sobrando muita opção, né? O 11,20 pelo 7, se quiser, acho que o 11,20 pelo 7 vai ser divisível. Então aqui, se quisesse, poderia ter simplificado o 11,20 pelo 7. Para quem não viu, vamos lá, vou fazer a conta aqui, tá bom? Com o que sobrou para mim aqui, ó. 11,20 vezes 12. Vou fazer essa continha aqui, você vai conferindo aí. 11,20 vezes 12 vai dar 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 1 vai dar 2. 1 vezes 0 vai dar 0, 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 1 vai dar 1. Sobrou 0, 4, 4, 3 e 1.
Quantas casas que eu vou colocar aqui, moçada? Vou colocar 2 casas, certo? Lembra que na multiplicação com decimais, o número de casas da resposta tem a ver com o número de casas total que nós temos nos fatores. Então ali eu vou colocar 2 casas. Então tá aqui 1, 2. Cheguei então em 134,40. Esse 134,40, como é o resultado aqui do meu 11, 20 vezes 12, eu vou ter que dividir por 7. Então, ó, 134,40, eu vou dividir por 7, ou simplesmente 134,4, tanto faz. Então, ó, 134,4 vou dividir por 7. Como aqui tem uma casa decimal, o que eu vou fazer? Vou acrescentar um zero aqui, beleza? Tinha ali uma casa decimal, acrescentei um zero. Fiquei então com 134 para dividir por 7, que vai ter que dar 1. 1 vezes 70 vai dar 70. Para 134 vai sobrar 4. 6, vai sobrar 64. Legal já dar uma olhadinha nas alternativas. Com isso, na pior das hipóteses, eu sei que a letra A já está fora, né? Porque começa com 1 o meu resultado, então a letra A já está fora. Agora abaixo o 4, vou ter 644 para dividir por 70. 644 para eu dividir por 70 vai ter que dar 8. Não, vai dar 9. 9 vezes 70 vai dar 630. E aí vai acabar sobrando 14, né? Então aqui a gente já sabe que vai ser letra B ou letra C. Agora, para tirar a prova, a gente continua. Não tem mais o que baixar, acrescenta um zero. Coloca a vírgula na primeira vez que eu acrescento o zero. 140 eu vou dividir por 70, vai ter que dar 2. 2 vezes 70 vai dar 140. Para 140 acaba sobrando 0. Ficamos aqui então com 19,20. E aí, gabarito correto para essa que está aqui então, estava lá na letra C de casa. Beleza? Bruno, oi. Professor, eu peguei 11,20, dividi por 350 e depois eu multipliquei por 600. Tá certo, de certa forma, é como se você tivesse feito isso, né? Olha, você pegou aqui o 11,20, dividiu pelo 350, que é como se você fosse descobrir o preço do grama, vamos colocar assim, do presunto, e a partir daí você multiplicou por 600, tanto faz. Tem gente que às vezes vai num cálculo, por isso que eu falo, né? Tudo que envolve proporção, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que tem facilidade para ir quebrando os resultados. Então aqui, por exemplo, professor, eu peguei o 350 e multipliquei por 2 para dar 700. Aí eu vi que se fosse 700 gramas ia dar 22,40. Aí depois eu descontei 100 gramas. Fiz ali com o cálculo mais ou menos do que seria 100 gramas. Vi que para ser os 100 gramas é como se eu tivesse que dividir isso aqui mais ou menos por 3. Fui fazendo, enfim. Como eu sempre falo, né? O processo de aproximação também talvez seja um risco de ficar ali andando na corda bamba para tentar fugir dos cálculos. Mas isso tudo depende da facilidade, né, da familiaridade que você tem aí com a matemática. Para quem precisou colocar no papel, tá aqui tudo nos detalhes para que não fique dúvida. Gabarito correto aí, então, 19,20, letra C. Perfeito? Vem comigo. Dá uma olhada aí, ó. Essa aqui foi prova para cargo de condutor da Prefeitura de Cuiabá, concurso que nós tivemos aí em dezembro de 2015. Enunciado dizendo que uma escola possui 2 salões iguais e a diretoria resolveu trocar o piso de ambos, colocando ladrilhos iguais. João ficou encarregado de um salão e Pedro do outro. João ladrilhou em cada dia de trabalho 16 metros quadrados do seu salão e terminou sua tarefa em 15 dias. Pedro foi mais lento, ladrilhou em cada dia apenas 10 metros quadrados do seu salão. O número de dias que o Pedro gastou a mais do que o João para terminar o trabalho foi, e aí vem aqui então essas alternativas. Bora lá, que a gente tem aqui então uma questão de regra de 3, e em particular uma questão de regra de 3 simples, porque eu tenho apenas 2 grandezas. Quais são as minhas 2 grandezas? Eu tenho a minha grandeza área em metros quadrados, ok? E eu tenho também a minha grandeza dias. Tá aqui. Então bora lá. Área, 16 metros quadrados. Tempo, 15 dias. Esse daqui foi o panorama do João. Já o Pedro tem área de 10 metros quadrados por dia, e aí eu quero saber quantos dias que o cara vai gastar. Bruno, eu cheguei e multipliquei cruzado. Pois é, mandou malzão. Pediu para perder a questão em 2 segundos, conseguiu, né? Me dá aí um esqueminha para eu poder errar a questão? Fácil, pega aqui e multiplica direto. Caraca, Bruno, mas eu estou sempre multiplicando direto, multiplicando cruzado. Não, deixa eu te falar. Toda hora eu coloco para você. A gente está multiplicando cruzado porque eu tenho a certeza de que as grandezas são diretamente proporcionais. Nessa que está aqui, as grandezas não são diretamente proporcionais. Por que elas não são diretamente proporcionais? Ora, porque, veja, pensa comigo. Se
Tanto que o próprio enunciado, né, vai colocar isso, olha, se o Pedro ele demora mais tempo, né, se ele foi mais lento, ele vai gastar mais dias, certo? Se ele passa a fazer a análise de uma área menor diariamente, quanto menor for a área, mais dias ele vai gastar. Então essas duas grandezas aqui, nesse caso, elas são grandezas inversamente proporcionais. E é esse o segredo de uma questão de proporcionalidade. Verificar quando elas são diretamente e quando elas são inversamente proporcionais. Certo? Nesse caso aqui elas são inversamente. Por quê? Porque se a área que ele trabalha diariamente é menor, o número de dias que ele gasta é maior. Certo? Então aqui, como que a gente faz quando as grandezas são inversamente proporcionais? Bem, você tem duas saídas. Ou você mantém uma, então por exemplo, mantém o 16 sobre 10, inverte a outra, então iguala isso a x sobre 15, reparou? Pode manter essa, e essa que está aqui você vai trocar, igualar então a x sobre 15. Você pode manter a primeira, desculpa, inverter a primeira, por exemplo, 16 sobre 10, pode colocar para mim 10 sobre 16, e igualar a segunda, o 15 sobre x, então você inverte uma. Qual você vai inverter fica a seu critério, certo? Mas você inverte uma. Ou, moçada, o que eu falo, que particularmente eu entendo que é o melhor, que é pegar e simplesmente multiplicar em linha, ok? Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, eu posso multiplicar os valores em linha. Eu multiplico cruzado quando elas são diretamente. Quando elas forem inversamente, eu multiplico em linha. Então tá aqui, olha, eu passo a ter 10x, que vai ter que ser igual a 16 vezes 15. Daqui você pode multiplicar o 16 pelo 15 e a partir daí dividir pelo 10, ou pode deixar indicado, olha, 16 vezes 15, e aí aqui eu vou dividir por 10. Vou então simplificar, olha, esse 15 e esse 10, eu posso simplificar, por exemplo, por 5. Ah, mas por que você não multiplicou? Eu posso multiplicar, vai ficar a seu critério, beleza? Ah, mas por que você simplificou o 15 com 10? Não poderia ter sido 16? Claro que pode. É para você abrir a mente no sentido de que não tem um caminho só, beleza? Eu posso seguir um caminho diferente do seu, mas no final a gente tem que chegar na mesma resposta. Então o 15, se eu for dividir por 5, vai ter que dar 3. O 10, se eu for dividir por 5 aqui, vai ter que dar 2. Do jeito que eu estou fazendo, repara que ainda dá para eu simplificar mais. Tá vendo aqui, olha? Dá para eu simplificar aqui o 16 com 2. 16 por 2 vai dar 8, 2 por 2 vai ter que dar 1. Conclusão, o que sobrou para mim como meu x? Sobrou para mim 8 vezes 3. E assim, o meu x tem que ser igual a 24. Beleza? O que eu fiz de conta errada aqui, moçada? Pera aí. 16 vezes 15. Simplifiquei o 15 por 5, deu 3. 10 por 5 deu 2. Aí eu cortei o 16. Ah, não, tá certo. Não fiz conta errada, não. Porque o que ele está perguntando aqui é o seguinte, ele quer saber quantos dias a mais, né? É isso, ó. Ainda bem, né? Eita, professor, ainda bem que eu não tenho 24 aqui. Se tivesse, já tinha ido ali todo feliz, marcado 24, achando que eu estava abafando, né? Fica ligado, ó. Não é isso que ele está querendo mesmo, né? Ele quer saber quantos dias que o Pedro gastou a mais, então ele quer saber a diferença, certo? Minha resposta, então, está aqui, olha. Resposta é a diferença. Como um tinha gastado 15 dias, esse gastou 24, então eu fico com 24 menos 15. 24 menos 15 tem que dar 9. E aí o 9 estava indicado para vocês aqui, então, olha, lá na letra C de casa. Perfeito? Show de bola, coisa linda, hein? Fica ligado então nessa situação envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Bruno, como que eu vou saber? Porque a pergunta que vem é o seguinte, como que eu vou saber se elas são diretamente ou inversamente? Não tem jeito, é você que vai ter que interpretar o exercício na hora. Para saber se elas são diretamente, a relação é essa. Uma aumentou, a outra aumentou também? Sim. Então foi o que aconteceu, por exemplo, na questão do preço. Ah, preciso levar mais carne, vou pagar mais. Grandezas diretamente proporcionais, certo? Aqui, estou trabalhando com uma área menor por dia. Ora, se eu vou trabalhar uma área menor por dia, eu vou gastar mais dias. Então, reparem, uma área menor para um tempo maior. Grandezas, então, inversamente proporcionais, beleza? Quando elas forem diretamente, eu multiplico cruzado. Quando elas forem inversamente, eu posso optar por multiplicar em linha. Tranquilo? Beleza. Tá aí a confirmação do gabarito para vocês. Dá uma olhada nessa aqui comigo.
que vai ser a última desse nosso bloco. Foi prova para cargo de fiscal de posturas, prova para o cargo para o concurso da Secretaria Municipal da Fazenda de Niterói. Esse concurso bombou Niterói, né? Foi um concursaço porque para o cargo de fiscal de posturas a remuneração excelente. Então a gente trabalhou com muitas turmas aí, bom demais. Olha só, essa que está aqui então veio dizendo o seguinte: Fidípedes caminhou durante 2 horas e 15 minutos a uma velocidade constante de 8 km por hora. E a seguir, correu durante 1 hora e 40 minutos a uma velocidade constante de 15 km por hora. A distância total percorrida por Fidípedes em quilômetros foi, e aí vem aqui então essas alternativas, ok? Bora lá dar uma pensada comigo. A questão aqui é o seguinte, observe. Ele caminhou durante 2 horas e 15 minutos a uma velocidade constante de 8 km por hora. Moçada, vamos fazer a interpretação do que é isso aqui, olha. O que são 8 km por hora? Vamos parar e pensar no que a gente lê, né? São 8 km por hora, ou seja, a cada hora, a cada 60 minutos, ele caminha 8 km. Então eu vou montar aqui uma proporçãozinha, tá bom? Para o tempo de caminhada e para o tempo de corrida dele. Então, olha, com relação à caminhada. Com relação à caminhada, foi então 1 km para cada... Desculpa, 8 km para cada hora. 8 km para cada hora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar esse tempo de horas para minutos, justamente porque aqui o nosso tempo está fracionado. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande para, por exemplo, não olhar para essas 2 horas e 15 minutos e falar que elas equivalem a 2,15 horas, porque o nosso sistema de tempo não é o mesmo sistema que a gente faz as nossas continhas, né? A gente, quando soma, por exemplo, 94 com 78, a gente fala que 4 mais 8 dá 12 e aí vai 1, mas é porque você já internalizou a ideia de que a gente trabalha com um sistema decimal. Decimal porque a cada 10 unidades eu passo 1. Então quando você fala para mim, vai 1, é porque vai uma dezena, ou seja, você tira 10 unidades ali do cantinho e joga para a casa seguinte. Só que na casa das dezenas, aquelas 10 unidades equivalem a uma dezena, então é por isso que vai 1. Então aqui no sistema de tempo você tem que tomar cuidado para não achar que tipo assim, 2 horas e 15 minutos são 2,15 horas. Não. Esse sistema de tempo ele não é o nosso sistema decimal. Essas 0,15 horas elas não equivalem a 15 minutos. Porque 2 horas e 30 minutos eu não escrevo como 2,30 horas, eu escrevo como 2 horas e meia, não é isso? Então não é a cada 10 minutos que eu pulo 1 hora. Então aqui a sugestão que eu te dou é que você passe isso tudo para minutos. Então aqui eu vou chegar no seguinte, o meu tempo vai ser esse, olha. A média dele então é de 8 km para cada 60 minutos quando ele está caminhando. E aí olha que bonitinho, ó. 2 horas e 15 minutos, o que vão ser 2 horas e 15 minutos? 2 horas, 2 vezes 60. 2 vezes 60, 120. 120 minutos mais 15 minutos, ou seja, ele caminhou durante 135 minutos. Então coloca aqui, ó. E aí a gente agora consegue descobrir quantos quilômetros que ele vai ter andado nesses 135 minutos. Brunão, estou na dúvida, não sei se eu vou multiplicar cruzado ou se eu vou multiplicar em linha. Não tem milagre, a gente vai ter que interpretar. Você vai multiplicar cruzado se você perceber que as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, se uma aumentar e a outra também. E você vai multiplicar em linha se elas forem inversamente proporcionais, ou seja, se uma diminuir e a outra aumentar. O que você acha? Com um tempo maior, se ele anda por mais tempo, você acha que a distância que ele vai andar vai ser maior ou menor? Ora, quanto mais tempo ele caminhar, maior vai ser a distância. Consegue perceber? Olha, quanto mais tempo, maior a distância. Então, é porque essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. O que eu faço? Pego e multiplico isso aqui em linha. Daí, então, a gente vai chegar à conclusão de que 135x... desculpa, moçada, multiplicar em linha não, multiplicar cruzado, não é? Então tá aqui, olha, pega e multiplica cruzado. Então a gente vai ficar com 60x, ok? 60x tem que ser igual a 135
vezes 8. Logo, o meu x vai ter que ser 135 vezes 8 dividido por 60. Aqui agora fica a seu critério. O que você prefere? Pega o 8 e divide por 60, simplifica o 8 com 60, quer multiplicar o 135 pelo 8, você que sabe aí, ok? Aqui dá para simplificar, por exemplo, o 8 com 60. Tanto o 8 quanto o 60 são divisíveis por 4. 8 por 4 vai ter que dar 2, 60 por 4 vai ter que dar 15. Ah, professor, eu simplifiquei por 2. Não tem problema, tá? O 135 com o 15, por exemplo, dá para a gente simplificar também. Para quem não enxergou, poderia multiplicar o 135 pelo 2 e dividir pelo 15, mas aqui dá para simplificar o 135 com o 15. Tanto o 135 quanto o 15 são divisíveis pelo próprio 15. Você poderia talvez dividir por 5, depois ia ver que ia dar para dividir por 3, e aí teria dividido por 15 ao todo. Ou para quem enxergou direto, 135 por 15 vai ter que dar 9, 15 por 15 vai ter que dar 1. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar e vou multiplicar, chegando aqui então a um x que vai ser de 18, ou seja, 18 quilômetros. Então, pelo fato de, na caminhada, ele manter uma velocidade constante de 8 km por hora e por ter caminhado aí durante 2 horas e 15 minutos, ele vai ter conseguido percorrer uma distância aí de 18 km, só na caminhadinha. E aí, tem também o trecho em que ele correu. Salve, salve as nossas corridinhas, né, moçada? Eita, que beleza. Tá aqui, olha. Corridinha lava a alma. Pô, Bruno, tem uma preguiça, não curto correr não. Ah, é bom, é bom. Bora lá, ó, nossa corridinha aí, mantendo uma velocidade média de 15 km por hora, ok? E aí, vou seguir aqui num panorama parecido, olha, minutos e os quilômetros. São então 15 quilômetros a cada 60 minutos. O cara tá com a média boa aí, hein? Caminhou pra caramba, ainda foi correr, mantendo a velocidade média de 15 km por hora, tá bem pra caramba. Então tá aqui, olha, 15 km em 60 minutos e ele correu durante 1 hora e 40 minutos. Então essa 1 hora e 40 minutos vão ser então 60 minutos mais 40 minutos, ou seja, 100 minutos, certo? Então ele correu aí por 100 minutos. E aí a gente coloca aqui os 100 minutos com x quilômetros, perfeito? Então aqui, pega e multiplica cruzado. Vou deixar indicado aqui então o seguinte, olha, 60x tem que ficar igual a 100 vezes 15. Daí então o meu x vai ter que ser 100 vezes 15 sobre 60. Se eu quiser, eu posso simplificar como aqui, olha, enxerguei o seguinte, não quer dizer que tenha ter sido o mesmo passo que você, tranquilo? Então, ó, 15 e 60, dá para dividir por 15, 15 por 15 vai ter que dar 1, 60 por 15 vai ter que dar 4, o 100 com o 4 eu posso simplificar, 100 por 4 vai ter que dar 25, 4 por 4 vai ter que dar 1, conclusão, meu x vai ter que ser igual a 25, então, em 1 hora, ele conseguiu correr aí, aliás, em 1 hora e 40 minutos ele conseguiu correr mais 25 km. Então, moçada, a resposta para o exercício vai ser a soma, né? É isso que ele está pedindo, vale dar uma conferida, né? Isso, ele quer saber a distância total, então vai ser isso, olha. A distância total vão ser aqueles 18 km de caminhada, mais os 25 km de corrida. Chegando então a um total de 43 km. E aí esses 43 quilômetros, a gente chega num total de... Aliás, no total que está indicado aqui na letra A, beleza? 43 quilômetros, indicado para vocês aqui na letra A. Beleza? Tá feita essa daqui então, e aí com isso a gente fecha esse bloco. Conseguiu entender? Espero que sim. Teve dúvida? Volte e me acompanhe novamente. Seguiu por caminhos diferentes? Não tem problema. Lembra que nessas questões de proporcionalidade direta, inversa, isso vai ser possível mesmo. Veja se as suas respostas estão batendo caminho, o que a gente não pode fazer é seguir caminhos diferentes e o gabarito não coincidir, né? Porque aí deu ruim. Fora isso, está tudo em casa. Então, fecho por aqui. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço. Valeu!